E aí, galera, PH na área. Pessoal, eu estou aqui para gravar essa aula para a gente trabalhar a prova, né, que foi realizada agora no dia 27/9 de 2020 na cidade de Goiás, no concurso público, né, da cidade de Goiás. Eu gravei a aula de Geografia e História de Goiás e do município de Goiás, certo? A parte de atualidade ficou com outro professor. E aí os alunos me procuraram, né, e eu resolvi gravar comentando a prova da cidade de Goiás. Bom, a primeira questão, aí só para avisar para os alunos, eu vou resolver as provas tanto de nível médio, nível fundamental e nível superior. Todas a parte de Geohistória de Goiás e do município de Goiás Velho, eu vou resolver, certo? Então a questão número 1. Questão número 1 é uma questão que a federal sempre coloca esse assunto. Eu digo para vocês, essa aí é a parte de atualidade nossa de Goiás. Economia, sociedade, por exemplo, sociedade urbana, sociedade rural, economia, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Teve uma questão dessa no concurso aqui de Goiânia, do município de Goiânia, na prova de 2016. É uma questão que está na minha apostila. É um peguinha, né? Mas essa aqui ela foi bem, é uma questão simples, mas eu vou comentá-la com vocês. Bom, questão número 1 ele coloca assim: analise o gráfico a seguir que demonstra a composição do Produto Interno Bruto Goiano de 2015. Bom, de 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, não houve muita alteração, não. Vocês têm que entender que nós temos aqui no gráfico, né? O gráfico tem o setor da agropecuária. Setor da agropecuária, lembrar para vocês que é o setor primário. Lembre disso. Primário, né, é aquilo que é uma definição bem simples para vocês entenderem, é a matéria-prima. Eu brinco com os alunos sempre, para não esquecer aqui em Goiás, né, para vocês não esquecer, o setor primário é aquilo que vem da terra. Eu lembro até que um aluno falou, professor, mas e da água? Da água também, a água está na terra e a terra na água, pronto. Então o setor primário é aquilo que vem da terra. Nós temos aí a agricultura, da terra, pecuária, terra, mineração, né? Água mineral, igual o aluno falou, né? Piscicultura é o setor primário. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Então a agricultura e a pecuária, né, é 10% da economia. Aí vem a indústria. A indústria, cuidado, nem toda indústria é setor secundário, mas no caso de Goiás, a indústria é o setor secundário, é aquela que é o setor secundário, é aquela que transforma a matéria-prima. Então, para vocês entenderem, tem a agropecuária. Vamos dar um exemplo aqui que eu sempre falo aqui para os alunos para eles entenderem. Nós temos, por exemplo, a criação bovina em Goiás, a pecuária bovina. E aí tem o friboi. Então o friboi pega o boi, que é a matéria-prima, e transforma ele, aí é o setor secundário. Agora toma cuidado, lembre bem, nem toda indústria é setor secundário. Vou dar um exemplo. Lá em Anápolis nós temos, né? Nós temos em Anápolis a indústria farmacêutica, aqui em Goiânia também tem. A indústria farmacêutica já é o setor terciário. Ah, PH, mas como é que eu vou saber qual que é secundário e qual que é terciário? A indústria. É fácil, eu sempre faço isso para o aluno focar, né? Isso, galera, se você não for fazer uma prova de banco. Por exemplo, lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco Central, sei lá, né? Nesses concursos de banco tem a atualidade da economia. Aí a coisa é mais aprofundada ainda, mas aqui não, é geografia. Então, para você entender, a indústria que transforma a matéria-prima, ou seja, você pega a matéria-prima e transforma ela, pega o boi e mata ele e transforma em carne, aí é o setor secundário. Agora, aquela indústria que pega a matéria-prima já transformada e transforma no produto, aí é o setor terciário. Ah, PH, mas eu não entendi. Vou dar um exemplo. Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, aqui em Goiás, a gente compra a matéria-prima e faz o remédio. Ou seja, a matéria-prima já vem pronta. Ela já vem transformada e faz o comprimido, faz o remédio. Outro exemplo, a indústria de tinta. Você pega a matéria-prima e faz a tinta.
Outro exemplo, o polo petroquímico, por exemplo, um polo petroquímico aqui de Senador Canedo, né? A gente não transforma nada, a gente pega o produto e revende. Aí a indústria petroquímica, farmacêutica, essa indústria mais refinada, né? É o setor terciário, beleza? Então cuidado com isso. Mas essa indústria de Goiás, a maioria dela, né, 99% é o setor secundário, e é 24% da economia. E serviços, aí é 65% da nossa economia. Bom, resumindo, setor primário, 10%. Setor secundário, 24%. Setor de serviço terciário, 65%. Bom, então olhando o gráfico, é simples você olhar o gráfico, ele coloca assim, ó, segundo o gráfico, qual foi o impacto da agropecuária para o Produto Interno Bruto goiano? Aí na letra A, por exemplo, foi o setor que mais gerou riqueza? Negativo. Ó, não foi o setor que mais gerou riqueza, porque aqui você vê que é 10%, lá em 2015. Né? A letra B, foi o setor terciário que mais gerou riqueza? Beleza, vamos ver. Está sendo, até agora está sendo. Na letra C, gerou mais riqueza que a indústria? Ó, não gerou, porque é 10% aqui, 24%. Então tá errado, a letra C. E a letra D, gerou mais riqueza que o setor de serviço? Também tá errado. Então pensa assim, é um peguinha, né? O pessoal tá lá lendo a prova, tá preocupado em passar no concurso, né? Familiar esperando lá fora, o calor de Goiás Velho, o calor de Goiânia. Aí ele fala assim, ó, segundo o gráfico, qual foi o impacto da agropecuária para o produto interno bruto? Ou seja, o enunciado não tem nada a ver com a resposta. Se você ler a resposta, é para você olhar o gráfico, segundo o gráfico, certo? Letra B, foi o setor terciário que mais gerou riquezas. Essa questão, ela caiu na prova da Federal lá em 2016, aqui no concurso de Goiânia. Ela caiu no concurso de agente prisional, teve uma questão polêmica lá que o pessoal, eu tinha explicado, o pessoal não entendeu, quis entrar com recurso, não mudaram a alternativa. Então estudem bastante. Tomem cuidado, com uma coisa é economia, outra coisa é PIB. Mas elas são ligadas, mas tem diferença. Lá na minha aula de geohistória, por exemplo, na parte de geografia, eu explico isso aí. Tá? Fique esperto com isso, tem questões na apostila também, dá uma lida que toda a prova cai. Então essa questão que fala da economia é a letra B, o gabarito certo, que ó, foi o setor terciário que mais gerou riqueza, não tem dúvida nenhuma, né? Tranquilo. Bom, questão número 2. Leia o poema a seguir. Pessoal, eu dei uma analisada na prova, não só na minha matéria de atualidade, matéria de português, né? Matérias específicas. As provas ultimamente, vocês têm que estar atento a isso. As provas, a maioria é interpretação. Ah, para que isso, PH? Para fazer o aluno, para fazer o concursando ler. Você tem que ler muito. Até ontem mesmo, um aluno mandou uma mensagem para mim e falou assim, PH, como é que eu faço para estudar a atualidade? Onde é que eu tenho fonte de informações? Você tem que tomar cuidado com as fontes, né, as fake news, as falsas, né? Mas o que você tem que fazer? Leia tudo que você vê pela frente. Jornais, revistas. Tem revistas especializadas em concurso, em vestibular. Se você for nas bancas, você tem aquelas revistas da Abril, por exemplo, né? Jornais, sites oficiais. Então, se você prestar atenção às últimas provas que está acontecendo, principalmente da Federal, né, por exemplo, lá de Brasília, é interpretação. Você tem que saber interpretar. Daqui a pouco nós vamos fazer umas questões aqui que é pura interpretação. Por exemplo, ele bota aqui na questão 2 aqui, o ouro de aluvião, falei dele, aluvião quer dizer o ouro leve, né, aquele que fica sobre a superfície, chegou ao fim. Lembra que eu falei para vocês, a mineração em Goiás começou em 1725, apogeu 1770 e decadência 1770. Aí, ó, chegou ao fim, né? Tá falando do final do ouro. Para a alegria dos peixes e dos governadores que já não sabiam como tapear mais os portugueses. Pessoal, quando a mineração começou a entrar em decadência em Goiás, os governadores eles eram obrigados a manter aquela cota de entrega de ouro para Portugal.
E eles faziam tudo quanto é tipo de artimanha, né? Até pegar, por exemplo, ouro de Goiás, que passava por Minas Gerais, eles assaltavam, né? Pegavam e levavam o ouro falando que era de Goiás. Então os governadores já estavam desesperados, porque a ideia de Portugal era aquela parte do capitalismo chamada de mercantilismo, era acumular capitais através da exploração. E o ouro de Goiás, né, falei nas aulas, né? Ele foi um ouro rápido, foi intenso, foi breve. Os alunos devem lembrar que eu brinco, foi igual o amor das mulheres, intenso e breve, lembra? Então, ó, acabou em 1770. Bom, aí ele fala, quando o poema refere-se à alegria dos peixes, que aspecto do ciclo do ouro em Goiás é apresentado? Pensa, ele está falando uma questão lá do século XVIII, correlacionando com a atualidade. O que mais está em voga no Brasil hoje que todo concurso que você vai fazer vai cair? A questão ambiental, a questão da poluição do meio ambiente. Nós temos aí problemas na Amazônia de garimpo, nós temos a mineração irregular, nós temos as queimadas. Toda a prova, da agora para frente, vocês vão ver que vai aparecer essas queimadas aí. A atuação do ministro do meio ambiente. Então vocês começam a ler sobre esse assunto. É isso que é a atualidade. Leia tudo, para você ter uma opinião formada. Bom, ele está falando assim, ó, para a alegria dos peixes, lá no poeminha, que aspecto do ciclo do ouro em Goiás é apresentado? Letra A pesca para alimentar os mineradores? Não, né? A pesca tem até hoje, coitado do peixe está lá de boa lá, né? E o cara vai lá pescar, isso aí não é problema não. O alto consumo de peixe pelos bandeirantes? Também não. Aí a letra C, a poluição dos rios por causa da mineração. É uma questão simples, mas se o aluno não estudou a parte de história, ele não dá conta de fazer. Ele não sabe que o ouro entrou em decadência, porque tem gente que fala assim, PH, até uma aluna mandou para mim e falou assim, PH, mas no poema fala, o ouro chegou ao fim. Tá aqui, ó, chegou ao fim. Mas até hoje tem mineração em Goiás, né? Até hoje tem mineração. Goiás hoje tem em terceiro lugar na mineração. Só que a mineração de hoje não tem nada a ver com aquela mineração lá do século XVIII. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, pega os períodos. Período da mineração, período da decadência da mineração, período da agropecuária de grande escala, aí vem a modernização da economia goiana no final dos anos 70 para os anos 80, que caiu nessa prova também, vocês vão ver. Então, faz os períodos, porque senão você fica perdido no tempo. Beleza? Então, questão número 2 aí, gabarito, letra C. Até agora, só uma questão que gerou polêmica, né? Que a federal vai ter que bater de frente com os caras. Mas eu recebi várias mensagens de alunos falando, PH, mas você falou uma coisa, caiu outra. Vocês vão ver. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Então, questão número 2. Aliás, questão número 3. Leia o texto a seguir. Vamos ler o texto. Lembre que eu falei, leia tudo que você vê, porque vai te ajudar. Há uma mistura das disciplinas. Na prova de português caiu falando de racismo, na prova de atualidade caiu falando de racismo, na prova de geohistória caiu falando de racismo. Né? Se tivesse redação aqui, ia derrubar um monte de gente, porque o pessoal não gosta de ler, não gosta de estudar. Tem gente que fala assim, PH, eu adoro estudar. Mentira! Você gosta de ler um livro sem compromisso, né? Agora, estudar para gravar é complicado, é difícil. Aí ele fala assim, ó, no texto. Goiás foi, na verdade, semente e berço da cultura dilatada pátria que é oeste. Bom, ele está falando que Goiás foi o início, né? O início da colonização do interior do Brasil, a oeste, do Tratado de Tordesilhas, para quem pegou minhas aulas, lembra disso. Aí ele coloca, ali 2 séculos encasulados no coração do Brasil, permaneceu como sentinela avançada, vigilante no cerco perene e invisível das distâncias e do deserto. Cuidado, galera. Quando falar deserto, sertão, a federal adora essas duas palavras. Deserto, sertão, quer dizer o quê? Interior. Interior. Goiás não está no interior? Bom, aí ele vai. Ele fala assim, ó, o autor em Coração do Brasil, para tratar de qual aspecto de história de Goiás. O autor fala em Coração do Brasil, qual aspecto de história de Goiás. Gente, qual aspecto de Goiás? É óbvio, geográfico, letra A. Ou seja,
Quando eu tô lá dando a aula, eu falo, galera, a palavra sertão quer dizer interior, é geográfico. Se você lembrar das aulas, você vai ver que eu fazia um mapa, cortava ele ao meio, dividido pelo Tratado de Tordesilhas, e eu falava assim, ó, o Bartolomeu desbravou o sertão. Sertão quer dizer o quê? Interior. Então pode chamar o Bartolomeu de sertanista, lembra disso? Então, ó, fator geográfico. Localização de Goiás, distância dos grandes centros, dificuldade de povoamento, tem uma questão dessa aqui também, beleza? Então, a questão número 3, letra A, fator geográfico, né? A questão número 4, ele fala assim, ó, leia a letra de música a seguir, da música a seguir, né? Tem que ser devagarinho, rói daqui, raspa dali, seu nome vem do tupi, ouro e carne do cerrado, gosto forte, exótico, com o seu verde e dourado, é fruto patriótico. Bom, essa letra é do Marcelo Barra, adaptada, é óbvio, né? Aí o cara fala, PH, para que você está resolvendo uma questão dessa? Né? Que é amarelo aqui, gosto forte, né, em Goiás, que a gente tem que roer, raspar? É óbvio, né, gente? Não tem nem como... Aí ele pede assim, a letra trata de qual fruto típico do Cerrado? É óbvio que é o piqui, né? Letra B. Mas aí o cara fala assim, PH, mas por que você vai fazer uma questão fácil dessa e deixa ela aí para você comentar? Porque todo mundo deve ter acertado isso aqui, né? Negativo. Negativo. Nessa prova de Goiás Velho, eu fui em Goiás Velho, eu estava lá no domingo, né? No dia 27. E aí, estava lá, eu fui levar a minha esposa, fui levar mais duas amigas minhas para fazer prova lá, né? Porque eu tenho uma chácara lá próximo. E aí fui esperar. Eu lembrei disso, né? Eu falei, eu vou deixar essa questão. Eu fui esperar elas fazerem a prova, né? Pra gente ir embora. E aí eu fui lá na Praça do Coreto. Na Praça do Coreto tem lá uma sorveteria, um calor de rachar. Eu fui lá tomar um sorvete, dar uma volta em Goiás e encontrei lá um francês, né? Tinha lá um francês, parece que a namorada dele era paulista e tal, e eles... nós chegamos, fui comer um empadão, depois, né, ali do lado de baixo da Praça do Coreto, e a menina perguntou para ele, falou assim, o senhor quer empadão com carne, com palmito ou com pequi, né? E nem ele, nem a namorada dele sabia o que era pequi. E eles ficaram perguntando, e eu fiquei observando aquilo, né? Eu sou, né, quase não meto o bedelho na coisa, né? Aí eu fui explicar para eles, falei, não, pequi para nós aqui, né, é um fruto, mas pro pessoal de fora é como se fosse um tempero. A gente usa ele como um tempero. Então pensa, nem todo mundo conhece, é porque aqui a gente, né, nasceu comendo pequi, né? Então assim, é uma questão simples, mas se alguém vier de fora fazer uma prova pesada, por exemplo, uma questão dessa caiu na prova do TJ, lá em 2014, eu lembro que uma prima minha de Minas Gerais veio para cá e ela errou a questão, porque tinha uma questão cobrando coisa daqui de Goiânia, uma coisa regional, e muita gente que vem de fora não sabe. Mas para nós é fácil. Letra B, aqui o gabarito da questão 4, que é o pequi, que é o nosso ouro, né? Bom, aí ele bota outro texto. Olha, observe bem, as provas sempre com texto. Aí ele fala assim, ó, decorreram-se 162 anos para acontecer a mesma tragédia. E naquela época, no ano de 1839, no final do ano de 1839 para 1840, a cidade de Goiás era cercada de mata virgem, não existia tratores nem motosserras. E aconteceu outra tragédia, que foi aquela que aconteceu no início de 2002, no final do ano, começou a chover no final do ano e foi até 2001, né? E foi até o início de 2002 com aquelas enchentes. Mas, aí eu até falei no aulão, né, na aula aqui gravada, falando da cidade de Goiás. A cidade de Goiás virou patrimônio da humanidade, né, histórico, arquitetônico, cultural, em 2001, no final do ano. Logo depois veio a enchente. Graças a Deus, né, porque a gente teve recursos financeiros, né, para reconstruir a cidade, que hoje serve como exemplo para outras tragédias, né, para reconstrução de outras tragédias. Bom, então de tempos em tempos ocorre vamos dizer assim, essas enchentes em Goiás Velho, né? É óbvio que é uma coisa natural, agravada pela ação humana. Isso aí é óbvio. No caso de 2002, depois eles descobriram que algumas represas
acima do Rio Vermelho foram estourando em cadeia e aconteceu o que aconteceu. Se fosse só a chuva, né, só o volume de água da chuva, não teria acontecido o que aconteceu. Mas, aí ele fala, é claro que o desmatamento e a degradação do solo tiveram também participação na enchente de 2002. Bom, ele está falando aí de um texto da enchente de 2002. No texto, a comparação entre as duas enchentes é feita com o objetivo de quê? Letra A, legitimar o desmatamento nas proximidades... Não, legitimar está errado. Letra B, culpar o destino pelas enchentes que ocorrem na cidade? Não é só o destino não, galera. Em Goiás, pelo que eu estudei, pelas minhas pesquisas, ocorreram 3, na verdade foram 4, mas 3 enchentes fortíssimas. Uma lá na época do Bartolomeu, se não me engano foi 1557, quando o ouro começou a entrar em decadência. Houve um enchente, mas não tinha a quantidade de construções que tinha, não teve tanto impacto, mas que houve. E outra na década de 30, se não me engano, na década de 30, só que foi com menor volume, né? Então assim, de tempos em tempos ocorre uma enchente na região de Goiás. Bom, mas não tem nada a ver com destino, somente com destino, né? Letra C, demonstrar o ciclo histórico da cidade? Não fala de ciclo histórico, fala dos problemas, né? Letra D, evidenciar outras causas além do desmatamento, né? Então, evidenciar outras causas além do desmatamento. Aí vem impermeabilização do solo, né, construções de açudes, represas irregulares, desmatamento das margens dos rios, além do aquecimento global e daí por diante, né? Então você vê que é uma questão fácil, mas você tem que interpretar, beleza? E tinha que saber também a matéria, né, galera? Então a questão 5, gabarito, letra D. Eu tô deixando o gabarito aqui, galera, ó. Quem for dar uma olhada na prova, né, quem for olhar esse vídeo, se quiser o gabarito, na hora, né, eu quero ver o gabarito e tal, tá aqui o gabarito. Teve a prova, teve questões com posição diferente, mas é só você olhar questão por questão que você vai sair beleza, tranquilo? Questão número 6. Leia o texto a seguir. Aí ele fala, Bartolomeu Bueno deveu aos seus conterrâneos, ou seja, depois dele, conterrâneos, depois dele, não aos índios, que por sinal nem falava a língua geral, né, que era a língua dos portugueses, a alcunha de Anhanguera. Quem foi aluno meu sabe, eu já fiz várias questões dessas e eu brinco com os alunos, né? Anhanguera quer dizer o quê? Diabo velho, capeta, demônio, sei lá. Só que não foram os índios que deram esse nome a ele, foram os contemporâneos, ou seja, que vieram depois. Mas por quê? Eu até comentei com um aluno. Por exemplo, teve uma questão de Goianira, federal que fez. Ela falou assim, o Bartolomeu é chamado de Anhanguera por quê? Aí tava lá, porque ele ateou fogo no aguardente, né? Porque aí a questão certa era por causa da sua feiura, né? Ou seja, pela aparência dele, né? Então, tem gente que fala, PH, mas eu aprendi na escola que ele botou fogo numa bacia cheia de aguardente e falou para os índios, ameaçou os índios de botar fogo no rio, né? Tá certo, tá? Pela sua feiura, também tá certo. Ou seja, é uma lenda, né, que deram a ele sem nenhuma comprovação científica, porque a gente não tem uma comprovação científica, tem na literatura, mas não é assim, é uma coisa, é um dito popular, pra você entender. Aí ele fala, o episódio do fogo lançado em um vaso de aguardente que anda associado à sua pessoa, Pedro Tax, que é um escritor famoso, atribuiu ao sertanista Francisco Pires Ribeiro. Quem fez isso foi o Francisco Pires Ribeiro, né? Ameaçou o índio. Só que o Francisco, gente, ele veio um pouquinho antes do Bartolomeu e os índios não conheciam. Então aí o Bartolomeu ficou famoso porque ele começou o povoamento de Goiás e o apelido passou para ele, né? Cuidado, hein? Tanto o Bartolomeu pai como o filho são chamados de Anhanguera, né? Mas qual que interessa para mim? O filho que começou o povoamento de Goiás, certo? Aí ele fala, olha essa questão, essa que eu falei que era a mais polêmica, que o pessoal mandou mensagem para mim, falou, PH, mas tá errado, você falou que o Bartolomeu começou a mineração. Falei, mas olha o enunciado. Qual foi o processo na história da representação de Bartolomeu colocado em evidência no texto?
né? Letra A ressignificação por interesses diversos, né, para amedrontar, sei lá, para criar uma lenda, sem base empírica, ou seja, sem base científica. Certo. Letra B, redefinição posteriormente à sua morte, fato verídico, tá errado. Letra C, alteração da noção de bom para o estereótipo, né, do mal. Não, tá errado. Isso aí não, não vamos julgar. Bartolomeu matou índio, sei lá. Não, hoje tem gente que quer tirar a estátua dele aqui do centro de Goiânia. Não, isso aí a gente tem que aprender a história, aprender com os erros para não errar, né, no futuro, né? Letra D, a construção de explorador de ouro e desbravador do sertão. PH, mas você acabou de falar que o Bartolomeu era desbravador do sertão. Mas vamos voltar no enunciado. Ele fala assim, ó. Qual foi o processo na história da representação de Bartolomeu? Colocado no texto. Quer ver? Eu vou mudar esse enunciado. Se ele colocasse assim, ó. Qual foi o processo na história de Goiás, ó, na história de Goiás, representado por Bartolomeu? Aí sim, seria a exploração do ouro. Ou então ele coloca assim, ó, qual foi o processo na economia de Goiás, economia, história, geografia de Goiás, que representa o Bartolomeu? Aí sim seria a exploração do ouro. Mas aqui ele não pergunta sobre Goiás, ele pergunta sobre Bartolomeu. Quer ver, ó? Qual o processo na história da representação de Bartolomeu Bueno, colocado em evidência no texto? Ou seja, é a letra A. É uma ressignificação por interesses diversos, cada um falava uma coisa por interesses diversos, né? E sem base científica. Letra A. Teve até um aluno que fez lá para fiscal, né? Se não me engano, ele errou duas ou uma questão só, e uma foi essa. Ele falou, mas PH... Eu falei, bicho, você sabia a matéria e estava nervoso na hora e passou despercebido. Ele falou, não, eu errei de... Aí depois nós comentando e tal, eu errei, né, de bobeira, né, essa questão. Beleza? Então, letra A, né, a letra A é a que está certa aqui da questão número 6, beleza? Prestem bastante atenção. Interpretação de texto. Engraçado que a Federal, ela faz um joguinho com o aluno, se você perceber. Tem questões que ela coloca o texto e pergunta nada a ver com o texto. E tem, igual aquela da economia que nós fizemos agora, ele botou um texto falando de tudo, pediu agropecuária, mas a resposta era o setor terciário, não tinha nada a ver, né? Então, e tem questões que ele cobra o texto. Esquece a parte, né? O texto, tá cobrando o texto, que é essa aqui, né? Essa questão 6. Questão número 7. Leia o trecho do poema a seguir, né? Bom, esse trecho aqui é de um escritor, né? Chamado Léo Lins, né? Léo Lins, né? PH, você nunca falou do Léo Lins. Falei sim. Falei sim. Lembra quando foi o Pedro do Vico foi fazer a escolha do nome da capital, fez um concurso que ganhou o nome Petrônia. Eu até brinco. Petrônia, vem de Pedro, Pedro do Vico. Quem deu esse nome foi esse cara aí, ó, Léo Lins. Ele que sugeriu o nome Petrônia. Léo Lins, lembra? Tá? Eu já falei dele já. Aí ele fala assim, ó, nome bonito, Goiás, que prazeres e experimento sempre que leio nos vagões em movimento. Opa, tá falando de vagões em movimento, né? Então aí já dá para você perceber que já tá chegando a ferrovia em Goiás, né? Aí ele fala, com aquele Y no meio, o Fordinho, o Chevrolet, bom, já tem carro aqui, ó, rasgando campos, furando as matas, trancos e barrancos, rumos às cidades pacatas. Bom, gente, isso aqui não precisa nem de, né? O Léo Lins está representando o que nesse poema? Olha aí. O poema chama a atenção para qual fenômeno... Agora, olha a questão, ó. Qual fenômeno da história de Goiás? Ó, ele está pedindo da história de Goiás, ele não está pedindo do Léo Lins, igual naquela questão anterior, né? Da história de Goiás. Letra A, da colonização, não, senão ele estaria falando do Bartolomeu, né? Letra B, do Bandeirante também é a mesma coisa. Do descobrimento é a mesma coisa. Então sobrou letra B, ou seja, da modernização de Goiás. Lembra que eu falei para vocês, lá nos anos 30, a Revolução de 30, Pedro Vico, iniciou a marcha para o oeste, né? Que era modernizar o interior do Brasil. Lembra disso?
Ó, modernizar o interior. Começou nos anos 30. Mas quando é que houve aquele boom da modernização de Goiás? Final dos anos 70 para os anos 80. Né? Léo Lins é dessa época aí. Então, letra B, a modernização de Goiás, questão número 7. Questão número 8. Questão número 8. A cidade de Goiás, em particular, patrimônio da humanidade, histórico da humanidade, encontra-se encravada no entorno das mais de 26 mil hectares de áreas com alta vulnerabilidade. Galera, um dos problemas escrito naquela carta do Pedro Vico, se vocês lembram, né, que eu falei que quem corrigiu foi a professora Martinha, né, a carta que o Pedro Vico mandou lá para o Getúlio Vargas, pedindo, né, verba para construir Goiânia, né, quem corrigiu os erros de português foi a Martinha, que dá aula aqui com nós aqui no TES. Bom, aí naquela carta, se vocês lembrarem, eu coloquei assim, ó, clima insalubre, as causas da transferência, né, clima insalubre, geografia acidentada. Goiás Velho, a geografia acidentada, o solo, ele é como se fosse um saibro, para você entender. Ele é uma areia misturada com terra, né? É o que ele está falando aí, ó. A cidade de Goiás, em particular, patrimônio da humanidade, encontra-se encravada no entorno de 26 mil hectares de áreas de alta vulnerabilidade, ou seja, né, as construções lá, por exemplo, em Goiás Velho, você não pode fazer prédios, né, fora do patrimônio, é claro, né, fora da área do patrimônio. Você não tem como você fazer um prédio de sei lá, 50 andar, né, que é perigoso, porque o solo ele não é propício. É diferente do centro de Goiânia. Se você olhar Goiânia, a parte oeste de Goiânia aqui, a parte sul de Goiânia, tem um monte de prédio, porque o solo é propício, tem uma base boa. Aí eu falo, conforme a classe de entropia baixa, agravados por ocupação feitas de forma inadequada, lembra que eu acabei de falar, hipermelização do solo, ocupações irregulares. Ele fala, principalmente ao longo da planície de inundação do rio. Para quem fica meio perdido, vou dar um exemplo para vocês. Quando ele fala de planície do rio, né, Goiás, né, nos últimos anos, fez uma área onde acontece o carnaval, por exemplo. Antes era bem na Praça do Coreto, agora é mais embaixo. Para quem conhece Goiás Velho é assim. Pode olhar que lá é a parte baixa, é um local onde a planície ali do rio, onde o rio passa, pode olhar que a parte é mais baixa, né? Construções regulares aqui naquela região. Mas isso não tem como mudar, isso aí vem em fator histórico, né? Bom, aí ele fala assim, são consequências da ocupação descrita no texto. E consequência? Letra A acumulação de sedimentos no leito do rio e o aumento das enchentes. Pode ser? É óbvio. Quer ver? Letra B, o surgimento de zonas de lazer e redução de vulnerabilidade? Não. Tem área de lazer, mas vai aumentar a vulnerabilidade, né? Letra C, aumento da qualidade da água? Não, negativo. O problema é sério lá, viu, galera? Aumento da vazão da água? Não, também negativo. Então sobrou qual? Letra A, acumulação de sedimentos no leito do rio e o aumento das enchentes. Então, além do ciclo normal das enchentes, tem o problema, né, da ação humana, né? Da ação humana. Letra A. Então, a questão 8, letra A. Questão 9. Aí ele fala assim, amigo, eu era moça, sentia sem saber seu cheiro de terra, seu cheiro de mato, seu cheiro de pastagem, mas, ai de mim, era moça da cidade, escrevia verso e era sofisticada. Você teve medo, o medo que todo homem sente da mulher letrada. É óbvio, né? Lembra que eu falei para vocês no curso nosso aqui, o curso que foi gravado, falei do Bernardo Ellis, falei do Hugo de Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas, e falei da Cora Coralina. Lembra que ela começou a escrever cedo, né? Foi alfabetizada por Mestra Silvina e teve seu primeiro livro publicado depois de idosa já, né? Bom, lembra que eu falei que ela era contemporânea para a sua época? O povo tinha medo, né? Naquela época, lá no início do século XX, né? As mulheres letradas, elas tinham, o pessoal tinha um certo, porque mulher não era costume mulher estudar, mulher ler, né? Estudar, ler, e muito menos escrever, né? A escritora naquela época era raríssimo, né? Então ele fala assim, ó, que tipo de personagem poderia ser encontrado na história da cidade de Goiás, que são descritas no poema? Ó, na história da cidade de Goiás descrita no poema. Letra A,
no poema. Uma pessoa rica? Não, ela não falou de riqueza, né? Uma pessoa mesquinha? Também não. Letra C. Uma pessoa desocupada? Também não. Então sobrou. Letra D. Uma pessoa erudita e o campeiro. Beleza? Uma pessoa letrada e o campeiro. Erudita e o campeiro. Tranquilo? Então aqui é meramente interpretação de texto. Mas, lembre que eu falei para vocês. Cora Coralina. Primeiro nome dela, Ana Lins Guimarães de Bretas, ou Peixoto de Bretas, dependendo do autor, né? Ela começou a escrever cedo, teve seu primeiro livro divulgado, vamos dizer assim, publicado aos 76 anos, né? Então, ó, além disso, ela era contemporânea para a sua época, ou seja, ela, se você ler um poema dela ontem, como se ela tivesse escrito hoje, né? E outra coisa, ela falava da vida urbana. Lembra disso? A definição mais simples que eu posso, né, para ajudar numa questão aí que vir a cair, né, Cora Coralina. Ele dá uma lida também no Hugo de Carvalho Ramos, cai muito, caiu na prova do delegado, tá? Cora Coralina, por exemplo, caiu na prova, se não me engano, foi da PM, para oficial, caiu, beleza? Bom, questão número 10. A cidade de Goiás realiza um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil. Bom, isso aí eu falei. Começou lá em 99, do governo Marconi Perillo, né? Teve um ano agora que nós tivemos o cancelamento dele por falta de verba. Disseram que em 2020 ia ter, mas por causa da pandemia não tem um problema, até agora não teve, né? E do que nós estamos falando? Do FICA. O FICA. Aí ele fala, esse festival, o que é o FICA? Né? Eu sempre defino. Festival Internacional, ó, de Cinema e Vídeo Ambiental. Cuidado, Festival, que já caiu pedindo essa definição numa prova, se não me engano, foi uma prova da Federal, caiu essa questão, tá na minha apostila, né? Festival, lá na lista 4, no finalzinho da lista 4 tá essa questão lá. Ó, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental e pronto, acabou, tá falando de meio ambiente, né? Não tem o que falar. Bom, aí ele fala, esse festival, né, ele foi idealizado por Jaime Saltchuk, né? Esse festival exibe e premia obras com a temática dedicada a quê? Letra A. A abordagem da cultura imaterial? Não, não é isso. Letra B. A defesa da qualidade de vida do planeta, né? Só para vocês entenderem, assim, quando eu participei do FICA, se não me engano, foi 2016, eu estive lá, né, eu fiquei todo o período do FICA, um filme que ganhou foi criticando, foi um filme, se não me engano, foi lá da África do Sul, né, que é um festival internacional, vem cineastas do mundo inteiro, né, eles fazem aqueles documentários, né, mostrando meio ambiente e tal, e um filme que ganhou, que deu polêmica, né, que foi um filme falando da Coca-Cola, por exemplo, né, a Coca-Cola usa água, né, e tem rejeitos, e tem gente que valoriza mais a Coca-Cola do que a própria água, né, um filme que ganhou, que eu assisti, que foi um filme interessantíssimo, né, falando que o pessoal vê a propaganda da Coca-Cola e esquece da destruição do meio ambiente, mas isso é coisa do filme, não tem nada a ver comigo não, foi o dia quando eu participei do FICA. Então fala da qualidade de vida no planeta. Aí, proteção do patrimônio histórico, não, esse é o festival, tem um festival gastronômico, cultural lá, sem ser o FICA lá em Goiás Velho. Salvaguarda o turismo, também não. O turismo religioso podia falar, por exemplo, né, turismo religioso, se estivesse colocando aí no enunciado a procissão do fogaréu, né, podia ser. Então, letra B, questão número 10. Questão número 11. Galera, teve gente que falou assim, PH, eu tinha que saber disso. Né? A Federal, ela, de vez em quando, ela surpreende, né? E eu falei, ó, galera, na minha aula, vocês podem dar uma olhada que tem essa questão lá, na aula que eu gravei. É uma questão da DEMAI, lá de Caldas Novas, que a Federal fez, falando do Césio, né? Falando do Césio. Então, por isso que eu falo para vocês, estude tudo. Porque ninguém imaginava que ia cair uma questão dessa. Olha aqui, ele bota uma imagem. Galera, toda vez que vocês ouvirem falar de Ciron Franco, é uma regra. Porque o Ciron Franco, ele, na época do governo Marconi,
ele ficou de construir um monumento de vidro, não sei se vocês lembram, aqui no centro de Goiânia, abaixo do centro de Goiânia, hoje parte do setor aeroporto ali, em homenagem aos rádios acidentados. Então, o Ciron Franco, ele atuou muito, né, na época do Césio. Aí o cara fala, pega, mas como é que eu sei, né? Até uma menina mandou essa questão para mim. Como é que eu sei que esse quadro, que eu não estou entendendo nada, tá falando do Césio? É só olhar Rua 57. Rua 57, onde eles pegaram aquele aparelho de chumbo, né? E abriram e a cápsula do Césio estava lá, né? Ah, PH, mas eu li que foi na rua 26A, né? 26A naquela época, no setor aeroporto, onde eles levaram lá pro Ferro Velho. Então, se cair, por exemplo, tem um monumento do Ciron Franco, que já caiu em prova, que é aquela bola que nós temos aqui no início da Assis Chateaubriand, caiu numa prova para juiz há muitos anos atrás, se não me engano foi em 2003, né? Então, o Ciron, essa bola aqui representa, né, de aço que nós temos aqui no início da Assis Chateaubriand, representa os perseguidos políticos da ditadura militar. Mas esse quadro aqui não tem nem o que falar, tá claro, tá claro, tá claro. Por quê, PH? Tá falando aqui, ó, na rua 57, onde aconteceu o acidente do Césio. Aí ele fala, o quadro de Ciron Franco remete a qual acontecimento histórico de Goiás? Só para lembrar, eu fiz uma questão na aula que eu gravei para Goiás, eu fiz um quadro dos garimpeiros, não sei se você lembra. A Federal sempre bota alguma coisa assim, né? Lembra? Eu fiz uma questão que tinha os garimpeiros, né? Aquele quadro que está ali hoje onde é a estação, onde é um museu hoje da estação de Goiânia, né? Dos garimpeiros garimpando. Então, cuidado com isso, dá uma olhada nessas obras de arte, nesses monumentos de Goiânia, que sempre está caindo em prova, beleza? Então ele fala, o quadro de Ciron Franco remete a qual acontecimento histórico em Goiás? Letra A, ao assassinato de Haroldo Gurgel? Não. A chacina do Mercado Popular? Não. Ao acidente do material radioativo do Césio 137, setembro, outubro, pode cair setembro ou outubro, né, de 87, aqui em Goiânia, o acidente do Césio, beleza? Aí ele fala da transferência da capital, não tem nada a ver, tranquilo? Uma dica, olha a questão. Ele coloca aqui, ó, eu já falei, né, o Ciron está sempre ligado às ações para lembrar o acidente do Césio. Aí ele coloca Rua 57, que é outra dica, e o ano, se você olhasse o ano, pelo ano você daria conta de fazer a questão. Teve uma questão da Federal, que eu lembro, na época vestibular. Eles colocaram o Pedro do Vico, o Getúlio Vargas, tá? E quem era o outro? O Andrelino de Moraes. Não, o Andrelino de Moraes. Uma foto assinando um papel. E aí perguntou o que eles estavam assinando. Era o início das obras da construção de Goiânia. Ah, PH, como é que eu ia saber disso? Mas era pelo ano, tava lá a data embaixo. Né? Ninguém vai olhar todas as fotos, né? Mas pela data dá para você ter uma noção, né? Pela questão alternativa, você excluía as outras e sobrava a transferência da capital. Beleza? Bom, leia o texto. Há relatos de viajantes que, passando por isoladas fazendas goianas, encontraram descendentes dos desbravadores que tinham esquecido a língua portuguesa, não sabiam mais rezar as orações cristãs. Quem pegou aula comigo sabe. Eu falei assim, ó, quando o ouro entra em decadência, Goiás vai ficar tão isolado que as pessoas perderam os hábitos humanos. Eles esqueciam o português, né? Começavam a falar em língua indígena. Pelo isolamento que Goiás estava, no período da decadência do ouro, até o final do século XIX, até o final do Império, Goiás ficou isolado, baseado na agropecuária de subsistência. Se vocês lembrarem disso, daria conta de fazer essa questão. Aí ele fala, as carências eram tais que, em Goiás, não se chegou a conhecer a ação das escolas e dos colégios dos jesuítas, nem se contou com a presença das Santas Casas de Misericórdia, de tão marcante da presença do Império Lusitano. Bom,
A Santa Casa de Misericórdia nossa aqui foi fundada pela mulher do Pedro do Vico, dona Gersina Borges e o padre Pelágio, né? Era aqui onde aconteceu o acidente, onde é o centro de convenções, só para vocês terem uma noção, né? Foi já no século XX, lá na frente, né? Nos anos 30, né? Vamos dizer assim, no século XX, beleza? Então ele fala: no século XVIII, uma das dificuldades de conectar Goiás com o Império Português foi o quê? Letra A. O interesse de Portugal pela região? Não, o interesse era pelo ouro, né, gente? A letra B. A resistência dos habitantes locais? Também não, né? A ampla dispersão da população ou a ocorrência de a concorrência com os espanhóis? Não, a letra C. A dispersão da população. Quem pega a aula comigo, eu coloco assim, ó, o povoamento de Goiás, depois da mineração, ele era irregular, desordenado, né, difícil, né, irregular, um pessoal aqui, outro lá, né, então assim, foi um povoamento, você andava até 2 meses sem ver branco, né, sem ver gente branca aqui em Goiás. Então era de tal isolamento que eles perdiam os costumes dos portugueses, né, então pela distância e pela dispersão do povo. Imagina, Goiás, naquela época tinha Tocantins, o Triângulo Mineiro, parte do Mato Grosso, onde é São Félix hoje, parte da Bahia era bem maior do que hoje e tinha 50 mil habitantes. Imagina, 50 mil habitantes, né? Então as pessoas ficavam isoladas, tranquilo? Então letra C, né? A questão 12. Questão 13. A lógica constante da edificação de Goiânia era de planejar, ó. Eu falei, ó, vai cair a transferência da capital, vai cair. Aí, para evitar os problemas da antiga capital, qual era o problema? Lá a geografia era acidentada, então por isso aqui tem que ser o quê? É óbvio, não vou nem ler o resto do texto. Aí ele fala, uma das justificativas ecológicas, nós acabamos de fazer uma questão, ó, ecológicas, usada pelos mudancistas, PH, mas peraí. Pedro do Vico, mudancistas. Cuidado, hein? Pedro do Vico não foi o único que falou da mudança da capital. Lembra do primeiro governador Conde dos Arcos, tá? Depois vem o Miguel Lino de Moraes, né? Miguel Lino de Moraes foi o segundo governador do Império, né? E depois vem os Bulhões, falou da transferência da capital. E o Pedro do Vico fez. Então, não foi o único. Mudancistas, teve outros, beleza? Aí ele fala, usada pelos mudancistas foi o quê? A necessidade de uma topografia plana. PH, mas peraí, o que isso tem a ver com ecológico? Né? São os problemas hoje que Goiás enfrenta, porque lá é uma região acidentada, problemas ecológicos, né? Enchentes, deslamento de encosta. Lá não tem problema de morte, mas de vez em quando o muro cai, né? Então problemas ecológicos, beleza? Tranquilo? Então, letra A. A letra B, a ausência da atividade mineradora, não tem nada a ver com a época, né? Dificuldade de acessibilidade hidráulica também. Lá em Goiás tem uma dificuldade, só que hoje, né, não tem nem como. Necessidade de paisagem natural, não, negativo. Então, sobrou letra A. Letra A, questão número 13. Questão 14. Fez-se de novo o velório com todas as regrinhas de costume. Café com biscoito pelas 10 horas, viradinho de feijão e linguiça comidos, com a voracidade e a discrição na cozinha, e quentão forte de canela e de gengibre, quando a noite esfriou e os galos amiudaram, né? Dormiram, né? Contaram-se casos, louvaram-se em virtude do finado, para lá, bom, ele está falando do quê, galera? Do ritual que existe em Goiás até hoje, viu, galera? Até hoje. Outro dia eu fui num velório, pra você ter uma ideia, que parecia uma festa. Teve galinhada, teve quentão, inclusive, eu não gosto de quentão, mas teve quentão, pinga, o povo bebendo pinga, né? Contando o morto lá, gente rezando e gente dando gargalhada, contando piada. O que é isso? Né? Ele fala, no texto, uma coisa, quando no interior, para você entender, né, lá na minha cidade, né, tem isso muito. O pessoal pega o morto lá na funerária e sai com ele num carro e o pessoal andando atrás. E o comércio fecha. O comércio vê o carro funerário, já fecha, isso é um costume.
É um costume o quê? E não só dos 246 municípios goianos, eu acho só as cidades grandes não faz isso, mas todas as pequenas faz. Né? Onde o morto vai passando, o defunto ali vai passando, em respeito a ele, nem conhece, nem sabe quem que é, mas em respeito, o comércio fecha. Até ele passar, depois eles abrem as portas. Beleza? Então isso é um costume do quê? Ó, é um costume. Aí ele fala, no texto apresentado pela autora, dá detalhes do estilo de vida ritualístico. É um ritual, mas não é isso que ela está falando. Seria um ritual se eles pegassem o morto, dessem um banho nele. Ela não está falando do morto, né? Desse um banho nele com erva, sei lá, né? Ela está falando do que aconteceu em volta do morto, né? Burocrático? Não tem nada a ver. Burocrático é que a gente sofre nas funerárias, né? Aí é burocrático, né? Você tem que pegar a papelada, demora muito, né? Moderno? Não, não é moderno, é um costume antigo. Ou seja, é comunitário. Por que eu falei lá na minha cidade as portas fecham? Não é ritual. É um costume da comunidade, né? Deles fazer isso. O carro funerário vai passando, o pessoal a pé atrás e o comércio fecha, depois volta ao normal. Até uns tempos atrás nós estávamos numa festa no interior também. Eu não lembro qual foi o interior, se não me engano foi Palmeiras, né? E o som ligado, acho que era carnaval, eu acho. E aí passou um enterro, né? O cara estava indo para o cemitério, ser enterrado, desligaram o som. Aí os amigos meus falaram, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, calma, até porque está vindo ali um enterro e depois liga de novo, né? Isso é um costume comunitário, beleza? Então, questão 14, letra D de doido. E a questão 15, se não me engano, essa é a última questão. Questão 15. Quando foi proclamada a República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, aí ó, já botou uma questão que mistura Brasil e Goiás, faz essa correlação. Aí ele fala, a notícia somente chegou na antiga capital goiana, que não tinha telégrafo, no dia 29 de novembro. Ou seja, lembra que eu brinco com os alunos sabem disso. Eu falo, quando houve a independência do Brasil, lá em 1822, na independência, 7 de setembro, nós só ficamos sabendo no Natal. Né? O cara chegou e falou, o Brasil não é mais colônia, porque Goiás estava isolado, lembra disso? Tem uma questão que fala sobre esse isolamento, né, dos costumes aí, ó. E essa questão também. Nós só ficamos sabendo da proclamação da República depois, porque que não tinha isolado ainda, aí começa a mudar, beleza? Na República começa a mudar. Aí ele fala assim, foi uma festa, segundo a crônica da época. Cantaram até a Marselhesa, o hino oficial da França, da Revolução Francesa, né? Aí ele fala, tal influência da língua francesa no território goiano, graças à participação de padres dominicanos. Cuidado com isso. Eu até fico pensando, o cara vai fazer a prova e ele coloca assim, com a construção de Goiânia, nós tivemos influência portuguesa. Aí o cara fala, não, nós fomos colonizados pelos portugueses, então, óbvio que é portuguesa, é negativo. Nós tivemos, na República para frente, no final do Império, da República para frente, uma grande influência da França. Um exemplo é a ferrovia. Já caiu em prova assim, ó, que a ferrovia do Brasil inteiro, as ferrovias, né? Lembra do... fugiu da memória aqui o Visconde de Mauá, lembrei. Visconde de Mauá, ele começou as ferrovias em São Paulo, em Minas Gerais, e ele pegava dinheiro inglês, da Inglaterra. Só que a nossa ferrovia já teve dinheiro, financiamento da França, francês. E aí nós tivemos vamos dizer assim, uma grande, a partir desse momento, no início da República, uma grande influência francesa. Cuidado com isso. Goiânia, arquitetura, Art Deco, a maior parte das construções, arquitetura francesa. É claro que a parte sul aqui tem a parte inglesa, mas a maioria é francesa. Lembra disso. A partir da República, tivemos grande influência francesa. Não esqueça dos portugueses, é óbvio. Já não fala francês, já fala português. Tranquilo? Aí ele fala, com base no texto, o hino oficial da França foi cantado para quê? Para destacar a colonização francesa? Negativo. Acabei de falar, portuguesa. Letra B. Para saudar os princípios da Revolução Francesa. É óbvio. Né?
Revolução Francesa, essa que foi republicana. Lembra disso, né? Então, letra B, né? E a letra C, para prestigiar a elite francesa, não. A ironizar a colonização portuguesa, também não. Então, questão número 15, mistura essa questão, ela pega história geral, história do Brasil, história de Goiás e cultura, né? Então, você tem que ficar atento aí aos períodos. Faça os períodos da história de Goiás certinho na cabeça, aquele quadro que eu faço sempre, dá uma olhada que vai te ajudar na hora da prova. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Nós vamos fazer, eu já até comentei aqui com o Tese, vai ter um concurso agora, o pessoal está fazendo aqui, se não me engano é Itaúsu, Itaúsu. Vai ter um concurso, logo depois do concurso, se tiver questões relacionadas à minha matéria, eu voltarei aqui comentando as questões. Muito obrigado, espero que tenha ajudado, continue estudando. Temos concurso da Sanear, acabei de saber concurso, por exemplo, do IPASGO, né? Polícia Civil, PM, né? Porque a hora que passar esse período de pandemia, tem que vir, né? Vamos dizer assim, né? Começar esses concursos, por quê? Concurso da Prefeitura que está suspenso, que ontem eu fiquei sabendo que parece que eles vão voltar agora em outubro, né? Esse concurso da Prefeitura de Goiânia, porque tem necessidade na saúde, na educação. Então, continue estudando. Se precisar, estaremos aqui. Beleza? Obrigado.